Segundo consta, o texto é de Mark Scherin. Ele, que é administrador de empresa e escritor, narrou uma de suas experiências. Em uma das empresas que trabalhei, disse ele, eu fui voluntário de um grupo de treinadores. Esse grupo tinha sob responsabilidade como chefe o professor Lima. E eles num dia se reuniram para vencer um desafio. Deveriam fazer um treinamento em que envolveriam 200 funcionários daquela empresa. Só que eles sabiam que o método tradicional, todo mundo numa sala, não iria funcionar. Então, o professor Lima falava da necessidade da interatividade. E eles sabiam que aquilo era impraticável. Discutiram por muitas horas e lá pelas tantas o pensamento voou. Quando um colega levantou a mão e disse, por que não utilizamos um dos trechos do Sermão da Montanha, usando Jesus como referência? Nesse momento, o professor Lima, que até então estava bem calado, bem quieto, falou, melhor, pensou alto. Jesus era peripatético. O mal-estar se fez naquele momento, os olhares se entrecruzaram e antes que alguém pudesse falar alguma coisa, a secretária interrompeu a reunião e disse que a presença do professor Lima estava sendo requisitada num determinado ponto. Quando ele saiu, começaram os comentários, porque agora estavam livres da presença do professor e poderiam então falar o que quisessem. A Laura foi a primeira a se manifestar. Eu não sei vocês, mas já achei o comentário de extremo mau gosto. Eu nem diria de mau gosto, Laura. Eu achei ofensivo mesmo, emendou Jorge. Eu estou chocado, o que foi acompanhado de um silêncio geral. Talvez o professor não queira misturar o treinamento com religião, ponderou Salles. Mas eu até vejo uma razão para isso. Que isso, Salles? Qual a razão disso? Todos perguntaram. Salles então respondeu, bom, para mim é óbvio, ele é ateu. Não diga, digo, olha, é um direito dele, mas daí desrespeitar a religiosidade alheia, né, vai grande distância. Durante 10 minutos, aqueles funcionários cheios de fúria malharam o professor ausente. Ele já havia sido quase sentenciado à fogueira eterna quando ele voltou. Sem perceber a hostilidade do grupo, continuou. Bem, como eu ia dizendo, então nós podemos dividir por sala, 20 pessoas por sala, embora cada apresentador terá que repetir várias vezes a sua apresentação. Mas por que estão me olhando desse jeito? Bom, falando em nome do grupo, olha, essa questão aí de peripatético, veja bem, certo? Foi daí que veio a ideia. Jesus andava para fazer as suas pregações e os filósofos também faziam isso, ensinavam andando. E Jesus foi o mestre dos mestres, por isso achei a ideia genial, muito boa, que nos servirá como grande referência. Teríamos uma bela mensagem moral e ainda um deslocamento físico. Mas que cara é essa? Peripatético é o que ensina andando. Todos se encolheram de vergonha. Bastaria que reconhecesse a sua ignorância, dizendo que não conhecia a palavra e o mal feito estaria resolvido. Isso é, para poder ensinar, antes é preciso aprender. Com isso, conclui o autor do texto, aprendemos duas coisas. A primeira é, o fato de todos estarem de acordo com uma coisa falsa não a transforma em verdadeira. E a segunda, que a sabedoria tende a trazer discórdia, mas a ignorância é sempre unânime. Desde a primeira vez que eu li esse texto, ele me encantou. Primeiramente, para saber que nós somos muito rápidos em julgar. Muitas vezes conhecemos um assunto de forma superficial, uma pessoa de forma superficial. A analisamos e sobre a nossa ótica colocamos-a no banco do réu, proferimos ali a sua sentença e a condenamos às vezes para o resto da vida.
Realmente a ignorância faz isso. Eu poderia questionar você: o quanto nós estamos julgando sem saber realmente o que passa nos bastidores, sem saber o que passa na intimidade da pessoa, o que fez com que ela falasse, agisse de determinada forma. Realmente somos ignorantes sobre muitos assuntos e muitas vezes queremos manifestar a nossa opinião como se ela fosse a mais importante do mundo e lançar contra as pessoas. Não é por isso que vemos as pessoas, os amigos, digladiando nas redes sociais, cada um apresentando a sua opinião como se apresentasse a verdade, como se conhecesse todos os aspectos de um problema. Se eu pudesse deixar um recado nesse vídeo de hoje cuidado com os julgamentos. Dizia Jesus que com a nossa medida seremos medidos. Se somos juízes severos, não podemos esperar bonomia, não podemos esperar aquiescência também para com os nossos erros. Teremos um fardo duro diante de nós quando nos portamos como juízes severos, porque o dia em que nos colocarmos no banco de réus serão severos conosco. Com a nossa medida nos medirão. E aí, como você tem julgado os outros? Fica a reflexão. Receba aí o nosso amplexo fraternal.